Muito boa. Bom dia a todos. É uma honra receber o convite do Naline para mais uma vez estar com vocês. Oportunidade em que agradeço a Cefim pela sua existência, agradeço ao Naline por este trabalho, e depois, se tiver tempo, eu conto uma historinha. Agradeço também ao CRC São Paulo, nosso presidente, e ao Berlofa, que o representa, que a classe contábil se prepara para realmente contribuir ainda mais com o serviço público e com o desenvolvimento das cidades. E vocês devem estar pensando por que um contador vai falar de licitações se esse assunto é do pessoal do direito. É isso que eu vim fazer aqui, explicar. Por quê? Os senhores estão, certamente, no final de mandato, contribuindo, apoiando, fazendo, resolvendo o fechamento do ano de 2024. E, certamente, esse fechamento será mais fácil no futuro. Em breve, secretária, será muito mais fácil. A contabilidade pode ajudar ainda mais. A contabilidade é a ciência que pratica atos da administração? Claro que não. A contabilidade é a ciência que estuda, analisa, registra, mas ela não pratica atos administrativos ou atos da administração. Entretanto, o profissional da contabilidade ele possui um expertise em análise de dados, em inteligência real e não artificial, em capacidade analítica desses dados e, principalmente, no planejamento, que é um lugar que não existe, é uma cadeira que não existe na prefeitura, apesar de haver cargos com este nome. Mas o lugar em que se faz planejamento, as pessoas dedicadas a isso, quem são? Montei um curso, Sérgio, pensando, vamos capacitar os colegas para a nova lei de licitações. E não houve interessados, porque nós mandávamos a correspondência e ela caía na caixa de correio de ninguém, porque não há ninguém nas prefeituras com o olhar para resolver os problemas que nós vamos apresentar aqui. Fiz uma síntese, são pouquíssimos temas, para que não fique muito exaustivo aí Vamos aqui. Aí, muito bem. 8 assuntos de destaque que merecem a nossa atenção. Então, o desafio, né? O Sérgio, conversando, falou, olha, o que tem aí para os novos prefeitos, para as novas equipes que virão? Principalmente, fazer funcionar. Por quê? Nós estamos num ano de encerramento, como já disse. A desculpa até então era, não há jurisprudência dos tribunais, logo eu não preciso ou não sei o que fazer e também não faço. Posso estar julgando, me perdoem, se alguém já tiver com nota 10 em licitações lá na prefeitura, me convida para ir lá tomar um café. Mas, segundo o TCU, 1% está no compliance adequado. E toda essa história não fui eu que comecei, não. É porque o Conselho Federal de Contabilidade ele tirou nota 10 em compliance. Porque o governo federal começou há alguns anos a fazer compliance. O TCU mudou a sua atitude e passou a exigir dos órgãos públicos federais um comportamento de compliance com a legislação, melhorando a qualidade das contratações, consequentemente, melhorando a qualidade do gasto público. E aquela lei 866, que
não é a lei de licitações, e sim é a lei do gasto público, porque ela sempre disse algo para os procedimentos e processos de aquisição com licitação e sem licitação, mas ela era sucessivamente ignorada. E o TCU percebeu isto e passou a tratar de uma maneira diferente a baixa qualidade das gestões federais e, consequentemente, a baixar entendimentos a respeito da aplicação da lei. E a nova lei, portanto, ela surge a partir desse expertise que o TCU identificou pontualmente o que faltava para melhorar o gasto público no Brasil. Então, a nova lei ela é resultante de um processo que começou há quase 10 anos atrás, quando o TCU começou a falar em governança. E todo esse conjunto de informações que nós vamos ver rapidamente não é outra coisa a não ser governança. E o profissional da contabilidade, que será contratado certamente para os cargos que os senhores irão criar nas suas estruturas, é para fazer governança. Então, não se fala do profissional da contabilidade apenas como contador que vai levantar balanço, mas é o cara que também pode participar da gestão. Muitos ex-alunos são hoje secretários, o que nos honra muito. Me perdoe se alguém, deixei de cumprimentar aí na hora que chegamos, mas o contador está ocupando um espaço nas empresas e também no setor público, para vagas que ainda não existem. Mas alguém tem que fazer este trabalho. Aí sim, o meu convite para uma capacitação não vai mais cair na caixa de correio de ninguém, vai cair na caixa de correio de uma equipe preparada e preocupada com a tampa do bueiro. Não é exatamente o bueiro, né? Mas é a tampa... Quando a gente está na rua, com o carro, no asfalto, tem sempre é uma tampa de bueiro aquilo, né? Uma tampa da tubulação que está sempre mal colocada. Então, senhores, a administração pública está mudando no Brasil e vai mudar nos próximos 20 anos, e em menos tempo do que isso, nós não mais vamos nos preocupar com a tampa do bueiro mal colocada, porque há uma mudança em curso. Alguém será responsabilizado por aquela falha na execução do serviço de um contratado, que tem sido causa de acidentes, tem sido causa de mal conservação dos nossos veículos, enfim. Mas tem alguém que poderia ter evitado aquilo. É sobre isso que nós vamos falar. O chão de fábrica, né? A nossa realidade, uma imagem aí, uma bagunça generalizada. Já falei da ausência de jurisprudência, final de mandato, mas a nova lei, ela quer que a administração esteja organizada nas suas demandas, nas suas políticas públicas e nas suas aquisições. Então, nós temos novos fundamentos jurídicos para atitudes que todos que estão envolvidos com a administração pública falam: isso eu já sei como é. Porém, dá uma olhada lá na lei de licitações, veja o que é. Esse é o meu convite no dia de hoje. Veja se ela não te afeta de alguma maneira. E, na verdade, o que está acontecendo? Pessoas estão sendo finalmente nomeadas para o fiscal do contrato e, por causa de um princípio de segregação de funções, pessoas que nunca antes tinham sido envolvidas com essas tarefas estão sendo incomodadas e, como todo leigo, a pessoa ela quer entender qual é a missão que ela tem que cumprir. E este é o processo que fará com que, muito rapidamente, as nossas contratações evoluam. Porque essas pessoas que fazem as coisas acontecer na administração são interessadas, são responsáveis
E elas não estão preocupadas com a ausência de compliance, com aquele jeitinho que a gente dava antes, para fazer dar certo. Ah, finge que ninguém sabe, ninguém viu. E paga o contrato. Para que incomodar o fornecedor? Afinal de contas, eles foram tão legais, fizeram a parte deles, com alguns defeitos, é claro, mas bola para frente. O recebimento das nossas contratações é feito por pessoas hoje que têm responsabilidade no que estão fazendo. E é isso que vai pressionar a alta administração, que são os senhores, a olhar e rever os processos. Porque a lei também promete um ambiente seguro para aquele que é nomeado. E aí está feita a engenhoca que fará a mudança. Aquele que é do chão de fábrica, que está inseguro e precisa de capacitação, pressionando quem deveria estar um passo à frente, tomando decisões, e muitas vezes não esteve aqui hoje e não sabe do que nós estamos falando. Mas não é o caso dos senhores, né, que já estão preparados. A alta administração é responsável pela criação de um ambiente seguro para todos, inclusive para si mesmo. Não sei se vocês já ouviram falar no apagão das canetas, ou seja, nós temos tantas responsabilidades que é melhor não tomar decisões, adia o projeto, não compra isso, é muito complicado, é muito difícil. Eu vi o prefeito falando em 12 anos para montar um bom projeto. É um pouco este o caminho da nova lei. Mas vamos avançar. Responsabilidade dos nomeados, portanto, responsabilidade da alta administração, que somos nós aqueles que temos o conhecimento e a ferramenta. E lembrando, lá no meu começo de carreira, quando eu li a 4.320 pela primeira vez, e está escrito lá que o pagamento é precedido por uma liquidação, e quem faz a liquidação é o contador. Ainda bem que não é mais assim, né? Ainda bem que nós já tivemos um impacto há uns 10 anos atrás, já se esclareceu que não é o contador que liquida na hora de fazer o pagamento e que liquidação é algo muito maior do que isso. Mas as mudanças passam por aí. Então, nós temos mão de obra desqualificada, inclusive os terceirizados. Eu não sei os senhores, mas nos órgãos em que eu faço parte, de alguma forma, direto ou indiretamente, a alta administração está passando por problemas de não compreender a mudança, de não entender que a licitação é outra coisa muito diferente daquilo que nós víamos fazendo e que, para nós nos adequarmos à nova lei, nós teremos que mudar a cultura. Então, não importa se é efetivo, se é em comissão, todos os senhores certamente contrataram equipes de advogados, quem sabe os melhores do país, para ajudá-los a fazer a implantação da nova lei. Muito foi feito, mas certamente os senhores ainda estão com problemas. Por quê? Porque o profissional do direito, ele não esgota o escopo de incidência normativa, estou falando difícil, né? O escopo da incidência normativa da nova lei de licitações não é só sobre o certame, não é só sobre o processo. Existe vida no chão de fábrica, embaixo da execução normativa da montagem de um certame licitatório. E as demandas são sentidas desde sempre. Você quer adquirir uma ambulância, alguém tinha que descrever o objeto, o que é uma ambulância. Tem até uma piada, né, nesse meio em que a gente lida de licitações, que para se descrever a aquisição de uma caneta BIC sem dizer que a caneta é BIC, isto sempre foi um motivo aí de preocupações por aquele que vai adquirir, mas que desejava a qualidade da caneta BIC. Mas como descrevê-la sem usar a palavra? Da mesma forma, os veículos é um pouco mais fácil,
Mas imagine então a ambulância. De quem é a responsabilidade por descrever o objeto de aquisição de uma ambulância? Tudo que eu preciso que ela tenha. Aí o pessoal de licitações sempre disse assim, não, isso não é comigo, isso é lá da saúde. Aí o pessoal da saúde falava, não, eu não entendo nada de licitação, isso é lá do pessoal de compras. Então ficava esse jogo de empurra. Algumas entidades administrativas resolveram bem os seus problemas. As entidades federais começaram a encaminhar um pouco melhor, até por conta da mesma responsabilidade que no governo federal ela é um pouco mais bem direcionada. Mas sempre houve esse jogo de empurra, de quem é a responsabilidade por descrever o objeto da contratação. E agora nós estamos diante de uma realidade que não é mais só para escrever o objeto da contratação, é para desenhar a contratação inteira, do começo ao fim. É para modelar não só o objeto, mas para modelar toda a atuação do contratado e o seu relacionamento com a administração, para 5 ou 10 anos. Então, é claro que eu tenho que perder tempo no início para poder ter tranquilidade, ambiente seguro, tranquilidade na contratação, na execução das parcelas contratuais, que podem chegar até 10 anos. Então, imagina, se eu fizer errado, eu vou ter que aguentar alguém me fornecendo errado por 10 anos. É mais ou menos essa a nossa pena. Compre errado e depois tolere o seu erro. Mas vamos avançar. Então, a mudança de... mão de obra desqualificada, processos licitatórios de baixíssima qualidade, pelo que já se está vendo atualmente, mesmo na vigência da nova lei. Os nossos colegas estão desafiando a lei pela ausência da cultura, por não compreender o que eu estou dizendo. A essência da lei, ela muda o foco. E essa imagem nos ajuda a entender esse processo. O pessoal do direito foi lá, ganhou algum dinheiro, visitou as prefeituras representadas pelos senhores e cuidou do moedor. Mas ninguém cuidou nem do que vem antes, nem do que vai acontecer depois. O processo licitatório é o moedor, ele é igual. E a União está nos ajudando a entender isso lá com seus modelinhos. A AGU está nos ajudando a entender que nós temos que padronizar modelos. Então, o processo licitatório é uma coisa. Artigo 18 da nova lei de licitações. Você monta uma estrutura juridicamente perfeita, com consequências, mas o que interessa mesmo é o que nós vamos pôr para moer. E aí parece que precisa de mais alguém que não é o advogado. Nós estamos aqui para sugerir as contratações de alguém que vai ajudá-los a colocar as coisas no moedor, para depois ter o resultado esperado. Portanto, fala-se em governança pública de uma forma ampla. A lei, ela focou nisto, governança pública. E ao fazer todos os ensaios e estudos, a palavra capacitação aparece muitas vezes. O novo termo, tem uma sopa de letrinhas lá na nova lei, que é o ETP. Eu devia ter escrito aqui, ó, ETP, Estudo Técnico Preliminar. Para fazer esse estudo preliminar, alguém que goste de dados, alguém que goste de informações. Informações históricas, buscar os quantitativos. Esses dias eu perguntei assim, mas moça, você já deu uma olhada, a pessoa que faz a licitação, você já deu uma olhada no manual do fabricante? E ela então não soube me responder. Por quê? Ela está contratando o que ela precisa, mas ela não sabe por quanto tempo ela tem que fornecer. Mas eu dizia, mas e o fabricante diz o quê
da durabilidade do item que você está comprando. Pois é, sabe que você me deu uma boa ideia? Ou seja, o nosso despreparo na hora de fazer um estudo preliminar é tamanho, e até o básico, que se trata de equipamentos, ler o manual e entender que eu comprei um equipamento melhor do que o outro porque ele foi fabricado com um material mais resistente, por isso talvez eu tenha pago mais caro por ele. Mas por que eu tenho que comprar sempre o mais barato? Ah, porque a lei anterior dizia isto. Mas espera aí, mais barato entre os melhores, quem sabe? O que vai me dar o melhor desconto? Não, mas se eu não modelar corretamente o meu objeto, eu acabo indo para o pior do mercado. Então, cabe a nós modelarmos a contratação de tal maneira que eu iguale a qualidade do que eu estou comprando, para aí sim encontrar a melhor e mais vantajosa proposta. Mas depende da linguagem, depende de como você se comunicou com o mercado. Muito bem, estudos técnicos que trazem históricos e quantitativos são um bom começo para eu descobrir o que eu vou colocar aqui. Porque a lei está interessada no resultado, a entrega das políticas públicas, com qualidade. A tampa do bueiro, que atrapalha lá o fluxo normal, pode até causar acidentes, pequenas colisões laterais. Outra novidade é a análise de risco. Isso aqui eu tenho visto sistematicamente, todo mundo quer dispensar em razão disso, em razão daquilo, não foi feita análise do risco. Porque a lei permite justificar, dispensar esses artefatos. É possível, claro. E principalmente falar em sustentabilidade. Poucas contratações, de fato, estudam a sustentabilidade daquilo que está sendo proposto no edital. Em todos os aspectos. Olhar o quanto esta contratação ela é benéfica em relação a outras soluções. Este é um dos 4 objetivos da nova lei de licitações. Ela foi feita dizendo que é uma lei para a sustentabilidade. E sustentabilidade também é critério de desempate. Então, se eu tiver uma empresa que tem o compliance de sustentabilidade na sua estrutura operacional e uma que não tem, e as duas oferecerem o mesmo preço, aquela que prova ter sustentabilidade, ela terá o contrato, porque este é um compromisso da nova lei. E pouquíssimo, eu tenho visto pouquíssimo sobre este assunto na sociedade. Está todo mundo tentando aprender como é que faz o tal do edital, como é que faz o ETP, conforme a nova lei, mas esse debate, esta provocação que a lei traz, pouco tenho visto. Daí a oportunidade de estarmos aqui. Também sou advogado, falo em relação, trabalho com isso, pareceres, enfim, mas falo hoje como contador, pelo Conselho Regional de Contabilidade, porque somos aqueles que podem ajudar a administração a fazer diferente, a aplicar o compliance. E aí o alinhamento, né? Alinhamento da lei do orçamento com a agenda de licitações. Vou dar o exemplo de 2025. Aproveito para falar do fechamento de 2024. Por isso que eu disse, logo que comecei, que a vida de vocês será mais fácil no futuro. Por quê? Esse sem número de decretos que anulam dotações de forma legal e abrem créditos orçamentários com base em anulações para ajeitar aí esse cobertor curto que é o fechamento, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. Daqui para frente, a lei está dizendo assim, olha, todo começo de ano, o gestor vai ter que reafirmar
a existência dos créditos, artigo 106 da lei, a existência de créditos orçamentários e a vantajosidade de manter aquela contratação. Também toda a renovação. Então, eu vou abrir os créditos orçamentários e vou reempenhar os contratos em janeiro, legal. Mas eu vou ter que manifestar também a respeito da vantajosidade da manutenção daquela contratação. E a ausência de créditos orçamentários também é causa objetiva para a extinção de contratos. Então, uma barberagem contábil, a falta de alinhamento do planejamento orçamentário e financeiro da LOA poderá ser causa de extinção de um contrato. Pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim, mas certamente o gestor terá que ter em mente o porquê ele está mantendo aquela contratação. Créditos e contratos, né? E essa caveirinha aqui, eu fui dar um treinamento essa semana e a moça lá ficou assustada com a caveirinha. Essa caveirinha, ela vem do sistema do Compras.gov, se não me engano, né? E aí, quando o planejamento das contratações, está vendo aqui, ó, governança das contratações. Quando uma das contratações estiver muito atrasada lá naquele sistema, além das cores amarelo, verde e vermelho que identificam o status de governança, aparece a caveirinha dizendo, ó, está perdido, esse item do nosso planejamento das contratações já não foi atendido. E aí correria, né? Por que que isso está assim? Então vejam, o que vem antes, os créditos ou os contratos? Nós estávamos acostumados a usar a minuta de um contrato já assinado, portanto, um ato administrativo perfeito, emanado de autoridade competente, um ordenador de despesa, assinou o contrato. Aí vinha para a contabilidade o extrato do contrato para o empenhamento. A nova lei, ela inverte esta realidade e ela pede ao contador, na época dos estudos técnicos, que ele se manifeste, dizendo, olha, não só a curto prazo na LOA, mas tem dotação, tem política pública planejada para essa contratação, e ela pede para que, antes de assinar o contrato, o contador diga da existência dos créditos. E as pessoas estão confundindo isso com um mero reserva de dotação. Funciona. Não vou dizer que não funciona, mas não é só isso. Está pedindo para analisar a estrutura orçamentária do ponto de vista de metas e objetivos, de indicadores. E o acompanhamento dessa contratação vai influenciar nesses indicadores diretamente. Enfim, é outro nível. Veja, não é mais falar sobre um processo formal, é falar sobre o resultado que a sociedade espera com aquela contratação. Para dizer aqui que os atos são digitais, muitos municípios ainda estão fazendo processos análogos, né? Não digitais, aqueles que são feitos no papel. Independente de você ter um sistema que organize o processamento das contratações, mesmo que uma dispensa, você pode praticar todos os atos eletronicamente. Isto precisa ser regulamentado. Então, em muitos municípios, isto ainda não foi feito. E aqui o grande impacto que eu comecei dizendo, que é a mudança em relação à liquidação. Eu tenho a previsão, né, de uma fiscalização obrigatória lá no 104, que também
se for um pregão, vai aparecer lá no edital. As pessoas designadas na forma do 117, combinados com o artigo 7º, que vão fazer principalmente a liquidação, mas também o recebimento, porque quem paga é a tesouraria. Então, alguém recebe a incumbência formal, mesmo que não tenha contrato, recebe no processo, e o processo é transparente, uma tarefa com responsabilidade. Então, aquela pessoa que é o fiscal do contrato tem responsabilidade. E essa pessoa que, incomodada com as fragilidades da estrutura local, vai sim começar a pressionar a alta administração para que as coisas mudem. É o verdadeiro tirando o meu da reta. Aquele que recebe essa incumbência, assume responsabilidades funcionais, vai causar uma mudança no cenário, de baixo para cima. Portanto, eventual necessidade de desenvolvimento de competências para aquela pessoa, gente que faz, para fazer fiscalização e gestão contratual, deverá ser demonstrada no ETP. É o documento que faz, dizendo aqui, ó, senhor prefeito, o senhor precisa mandar contratar aqui uma empresa para capacitar o cidadão em fiscalização da lavagem das ambulâncias, fiscalização do contrato de transporte escolar. Alguém tem que entender. O fiscal tem que entender tanto da contratação quanto aquele que elaborou o edital. E se ele não fizer parte disso, ele chega atrasado, dando carrinho, né? No futebol é assim, quem chega atrasado dá carrinho e derruba todo mundo. E aí as coisas podem ficar complicadas. Previamente à celebração do contrato. Quem disse isso aqui, ó, é a experiência do governo federal Oh, meu Deus! Na regulamentação. Eu me comprometo a passar o contato e o número da norma que deveria estar aqui. E o inciso 10º do parágrafo 1º do 18, que é o que trata do certame licitatório, ele diz assim, ó, providências a serem adotadas previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou empregados para fiscalizar e fazer gestão. Aqui uma lembrança do artigo 16, então aquele posicionamento do profissional da contabilidade às vésperas da contratação, da elaboração de um termo de referência, do início da tramitação de um novo certame, também vai ser lembrado, porque as normas do artigo 16, que é aquele artigo que cuida do gasto novo, ele diz assim, ó, que essas normas são condição prévia para a licitação de serviços, de bens e de obras, mas também para o empenho. Então, já estava dada anteriormente o recado, é que no Brasil é aquela coisa, aprendemos a fazer a declaração do ordenador da despesa, no caso de despesa nova, mas ninguém se preocupou em colher dados no processo para garantir o empenho ou a licitação de serviço. Então, isto era um tanto quanto esquecido. E a lei ela nos faz lembrar que aquele posicionamento do contador passa também por uma análise desse impacto da lei de responsabilidade fiscal e vai aqui, ó, na gestão. Dizer que um gasto é adequado com a lei orçamentária anual é o que facilita o fechamento. Então, eu tenho que ter o crédito orçamentário, que dá cobertura nos meus contratos, logo, estes contratos, no final do mandato, não serão eles
que vão pressionar o fechamento, porque não só o crédito, mas também os recursos financeiros estarão reservados para esses contratos. Já falei dos atos digitais, né? A dispensa eletrônica vive dos atos digitais. Então, ela foi idealizada para ir para uma publicação no Portal Nacional de Dispensa. E o aviso de dispensa eletrônica é parte desse novo processo de dispensa. E isso aqui está pegando na administração pública. Por quê? Porque não existia antes o cuidado com as dispensas. Chegava na contabilidade, falava assim, põe tanto para o CNPJ tal. Era assim. E agora? Temos um procedimento que segue a formalização da demanda, nomear equipes, nomear o fiscal, aquele que vai fazer o recebimento. Se não fizer, tem que justificar. Por fim, fazer o estudo preliminar, que pode demorar meses. E aí os colegas da administração pública insistem em falar, olha, mas eu preciso contratar semana que vem. Então é um problema de agenda. Você tem que agendar o tempo dos estudos. Análise de risco. Professor, mas você não tem um modelinho do termo de referência para me passar? Claro, eu tenho o termo de referência. Mas, cara, tem que demonstrar no tempo que você estudou o problema, que alguém estudou o problema. Quando ninguém faz pergunta, você vai dar um treinamento e ninguém faz uma pergunta, você fala, ou todo mundo é inteligente demais, ou ninguém prestou atenção em nada. E aqui na nova lei de licitações, a ideia é, ninguém prestou atenção em nada. Por isso que as pessoas são capazes de justificar a contratação, dizendo que dispensaram o ETP e análise de risco. Ao arrepio de estar assumindo todos os riscos ao fazer isto. Então, ou seja, o gestor tem a chance de procurar alguém e colocar alguém na reta. Eu estou falando do CPF, como meu amigo citou lá, não é outra coisa. Quem sabe o pescoço de alguém pode estar na reta e o gestor simplesmente não cria essa cultura. Por quê? Por conta de uma tradição de 30 anos que não se justifica diante de uma nova realidade operacional. A manifestação do contador aparece aqui, aí sim o aviso de dispensa, como se fosse um mini edital, o jurídico se manifesta, a autoridade dá o ok em razão do parecer, vai para a publicação depois. Primeiro eu vejo a minuta, depois eu mando publicar. Aí executa-se, o gestor homologa igualzinho um procedimento licitatório. Não há muito o que mudar. E aqui, existe a dispensa da dispensa, isso é criatividade do brasileiro. Se o processo é digital e eu estou com muita pressa e não vou fazer nada daquilo lá, de perder 3 dias, porque é urgente, é urgentíssimo, então eu não faço o aviso de dispensa, eu não publico, mas eu justifico. E o planejamento? Faz o que com ele? Deu para entender? Eu posso até usar um processo não eletrônico para que seja célere, realmente muito rápido, mas eu tenho que justificar. E estas justificativas têm sido desafio não só dos gestores, mas daqueles que têm por tarefa dar o apoio aí nas licitações, fazendo a análise jurídica. E muitas vezes não passa, a justificativa não passa. Para eu justificar, é o seguinte, deixa eu falar com a secretária aqui. Você sabe ir até Catanduva, né? Você saberia justificar um caminho alternativo para Catanduva? Dá, né? Vamos por Ribeirão, aí a gente passa lá, passa pela Assis Chateaubriand, dá uma volta e vai até Catanduva. Dá certo, não dá? Dá para ir por dentro também. É uma questão de justificativa. Mas você tem que saber onde fica Catanduva.
e você tem que ter alguma experiência em relação à catanduva. Então, até para justificar, a cultura precisa mudar. Se eu não sei do que eu estou falando, o que eu vou contratar, é por isso que a gente tem prédios públicos ineficazes, é por isso que a gente tem contratações que já nascem obsoletas, porque eu contratei a tecnologia errada. Perfeito. Eu já estou nas falas finais, porque já estamos aqui nos agradecimentos, né? Enfim, senhoras e senhores, justificar sem conhecer o objeto é tão arriscado e tão perigoso quanto fazer a coisa... Aliás, é muito melhor, né? Me equivoquei na fala aqui. É muito mais fácil fazer a coisa certa do que justificar sem sequer conhecer do que se trata. E muitas justificativas que eu tenho visto são Ctrl+C, Ctrl+V. E aí o gestor está se enrolando, porque ele tem uma estrutura à sua disposição que ele não acessa. A nova lei está dizendo o seguinte, é para gastar dinheiro público, vou voltar aqui, ó, é para gastar dinheiro público antes de colocar no moedor, antes de fazer a licitação, para poder entregar com qualidade. Então, se eu tiver que contratar um consultor, a lei foi lá e falou, por dispensa, inclusive. Se eu tiver que contratar alguém para acompanhar um contrato, por dispensa, inclusive. Se eu tiver que contratar um especialista em edificações hospitalares, porque eu vou construir... Cara, faça isso, gaste o dinheiro público para aumentar a qualidade da contratação. Aí, sem dúvida, o que vai entrar aqui é coisa boa e, sem dúvida, o que vai sair aqui é coisa boa. Senhores, eu agradeço demais a atenção de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Qual que é a... Aqui, perfeito. O desafio é tornar mais simples o que a lei e muitos complicaram.